Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Eu sou a Paula Roberta e nós estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra. Você é muito bem-vinda aqui, nesse canal que o Senhor preparou para que a gente pudesse alcançar corações no mundo inteiro. Então, esse canal, as redes sociais, nada mais é do que uma ferramenta nas mãos do Senhor e que torna quantas pessoas aí sendo tocadas, sendo salvas, torna esse trabalho possível sem fronteiras, né? Eu estou na Inglaterra, eu sou missionária aqui ao lado do meu esposo e nós temos trabalhado aqui, como diz até algumas pessoas, desbravado essa terra que tem tanta necessidade, né, de ser tocada pela mão do Senhor. Então a gente tem realizado esse trabalho aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E cada vez que eu me sento aqui para poder trazer uma palavra a vocês, o meu coração borbulha de quantas coisas a gente pode compartilhar, quantas coisas temos vivido. Mas a nossa intenção é ser bem pontual em ajudar você a se posicionar também aonde o Senhor te plantou. Então, isso aqui, essa mesa, ela está montada, preparada para que você receba do Senhor o seu comissionamento, se responsabilize pelas pessoas que o Senhor colocou na sua vida e se levante para ser resposta neste lugar. Inclusive, nós vamos ler hoje Romanos 8, lá no versículo 19, que diz assim, vou ler o 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha o 19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O 20. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Esse capítulo é maravilhoso, dá vontade de ficar lendo aqui, mas eu quero me ater neste pedaço que fala muito. Aqui o apóstolo Paulo traz para nós uma conscientização de que existe uma natureza divina, de que existem pessoas, de que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E é interessante, né, porque não é falta de um movimento, não é falta de um agir, não é falta de um mover. Então não tem ninguém aguardando que algo venha de novidade para sacudir o mundo e, enfim, trazer uma novidade. Não é sobre um movimento, não é sobre um mover qualquer, né? O mundo, ele geme, ele aguarda, porque ele precisa que os filhos do Senhor se manifestem. E não é falta de gente no governo, não é falta de gente para ser liderança, não é falta de cabeças, mas é falta de filhos. Então, nesta tarde, porque aqui nesse momento são 3 da tarde, mas neste momento que você está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer, Deus quer ter uma conversa com você agora sobre ser maduro, sobre estar no tempo oportuno do Senhor, sobre florescer onde o Senhor te plantou, porque existe quem aguarda por isso. Então o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos. E enquanto não for o filho que estiver agindo, o mundo vai continuar tremendo e gemendo e gritando. E onde estão os filhos? Estão ocupados com o quê? Hoje, quando a gente olha, né, a nossa volta, não é falta de cristão, assim, não é falta de gente que tem entendimento. Não é falta de gente que sabe o que fazer. O problema não é falta de pessoas. O problema é falta de filhos que se manifestam. E enquanto isso, a natureza está gemendo. Enquanto isso, tem pessoas padecendo.
Enquanto eu e você decidimos não fazer, não agir, não entrar no problema, não se manifestar, alguém padece. Então, o que acontece no mundo não é um problema de Deus, nem é um problema do pastor, né? Nem é um problema do líder de bairro, nem é um problema do presidente. O que acontece é... Meu celular tá descendo aqui. O que acontece é um problema dos filhos. Porque é dado aos filhos o entendimento do alto, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa revelar. Né? E Deus já nos deu isso. Se nós formos ler lá em Atos 1, acho que a partir do versículo 4, ali Jesus falou, a última mensagem de Jesus foi qual? Fiquem aqui, né? Vocês já sabem como que funciona ali para fazer milagre, vocês já sabem como que ora, vocês já sabem que tem que jejuar, vocês já sabem que eu morri, que eu voltei, vocês viram as minhas mãos, mas espera aí, fiquem, porque vocês vão receber do alto, vocês vão receber do Pai uma porção, para que depois, como mensageiros, vocês possam ir, né? Então as pessoas, elas foram liberadas para elas irem, para elas continuarem aí a obra, depois que elas receberam a porção do alto. Porque era preciso que nós entendermos que nós não vamos levar para as pessoas as nossas demandas, mas que nós vamos transmitir para as pessoas a porção que o Senhor nos deu. Amém? Então deixa em nome de Jesus que nesta hora Deus toque no seu coração e te oriente acerca do seu chamado. O propósito nosso é ajudar com que as pessoas se posicionem aonde elas estão, né? E que Deus venha usá-las, né? Com ousadia, com o espírito de coragem. Mas para isso a gente precisa entender onde falta a maturidade. Recebemos do Senhor esse ID, esse encargo, essa responsabilidade, mas antes, na nossa última conversa com ele aqui, na última conversa com os discípulos com ele, nós recebemos o poder dele, a autoridade. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é suficiente para agir em nós e através de nós. Então não nos falta nada. O Senhor nos deu o que tinha que dar. Amém? Recebemos do Senhor o que precisávamos. Então qual que é o problema? Muitas vezes eu me pergunto isso, porque tem algumas coisas que não acontecem. Assim. O que falta? Não há falta. Quer ver? Já viu a parábola da figueira estéril? Vocês já viram o que falta? Não falta nada. Tem Lucas 13. Anotei aqui para eu não esquecer. Porque se nós formos ler aqui em Lucas 13, nessa parábola, aqui o Senhor meio que dá uma segunda chance para ela, né? Mas lá em Mateus 21:18, Jesus estava com fome e ele avistou de longe uma figueira. A fome era tanta que ele andou que tinha que andar para chegar até a figueira. E quando chegou na figueira, cadê? Não tinha nenhum figo, nada. Pensa uma figueira que não dá figo. Tinha ali algumas folhas. Jesus olhou e falou: maldita seja, nunca mais vai dar nenhum figo. E amaldiçoou ela. Será que era a ira de Jesus? Não, mas a ausência do propósito leva à morte. Então o problema não foi que Jesus veio e matou, não, ela estava morta. Por que ela estava morta, Paulo? Jesus não tiraria a vida de uma árvore, ele não tiraria a vida. Né? O que deu lugar para a morte foi a falta de cumprir com o propósito dela. E aqui em Lucas 13, diz assim, ó, a partir do versículo 6... Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação. Vamos imaginar que quem tem tomado conta da plantação somos eu e você. São os líderes, são os pastores, são os missionários, são as pessoas, são os pais, são aqueles que disponibilizaram em seu coração, como Isaías: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Então somos nós, os mensageiros do Senhor, tá? Que estamos tomando conta da plantação.
E aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figo nessa figueira e não encontro nenhum. Corte-a. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Porque independente se ela estava lhe dando frutos ou não, ela estava extraindo. Assim como eu e você, se somos ou não posicionados dentro do nosso chamado, nós estamos de pé. Estamos extraindo, estamos aqui como um corpo vivo, que precisa da água, que precisa do solo, que precisa do sol, que precisamos das pessoas, que precisamos de Deus, que precisamos de ajuda, que precisamos de orientação. Estamos recebendo. E estamos o quê? Extraindo. Olha só o que o empregado respondeu. Patrão, deixa a figueira ficar só mais este ano. Eu vou afofar essa terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, ótimo. Se não der, então mande cortá-la. E aqui eu vejo como o Senhor dando uma nova oportunidade para que ela cumpra com o seu chamado e com o seu propósito, né? Então eu não consigo desligar essa imagem aqui de nós como pessoas que têm recebido da parte do Senhor tudo que nós precisamos, mas que muitas vezes não cumprimos com o que o Senhor nos chamou para cumprir. Não deixamos esse rio fluir, entupimos o caminho. Por que essa passagem tem que parar em nós? Por que esse rio tem que parar em você? Por que não deixar que isso flua ainda mais abundante a partir da sua vida? Nós precisamos buscar esse entendimento para que então sejamos os filhos que o Pai está contando. Deus está contando com você. E às vezes você fala, não, Paulo, eu não tenho muitas condições assim. Você tá enganada sobre mim. Eu não tenho tanta condição assim, Paula, de servir onde eu estou. Eu tenho as minhas debilidades e os meus problemas, e meu coração ainda está amargurado por conta do que eu já vivi, e eu ainda estou nessa situação, neste lugar. Eu quero te dizer, Deus sabe. Hoje eu acordei me sentindo assim tão cansada. E desde ontem, na verdade, desde ontem eu havia falado com o Senhor sobre essa questão de sentir um cansaço, sabe? Só que eu não me atentei para o quanto nós temos desbravado neste lugar. Quantas mentes e corações nós temos alcançado. E hoje Deus usou uma irmã, uma pessoa tão linda, para poder me lembrar, né, que a nossa luta ela é espiritual. E que isso traz sim cansaço, que isso traz sim um desgaste no nosso físico. E naquele assunto tão simples, gente, eu vi de forma tão poderosa o cuidado de Deus me respondendo a minha oração de ontem. E hoje eu estava tão cansada e eu falei, é isso. Porque olhando não faz sentido o porquê desse cansaço. Mas aí em uma conversa eu enxerguei a provisão do Senhor. Porque esse é o nosso Deus. O que você precisa? O Senhor já proveu na sua vida. E no tempo certo, o Senhor faz com que chegue até você o que você precisa para continuar a sua caminhada. Porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel para terminar toda a boa obra que Ele começou. E você precisa entender que o amor dEle te alcançou. Que Ele chegou até você na sua causa, na sua vida, porque Ele tem um compromisso com seus filhos. E nós sentamos à mesa com o Senhor e recebemos dele para que a gente também, depois de sermos batizados, né, por essa adoção, né, para que a gente possa estender essa mesa a mais alguém e continuar com a obra do Senhor, como ele disse para os discípulos. Eles, lá em Atos, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês estiveram comigo, vocês receberam de mim, vocês viram os milagres, nós fizemos grandes coisas juntos, inclusive, onde eu mencionei na primeira passagem aqui sobre essa figueira, Jesus disse para os discípulos, porque eles falaram assim, nossa, como você secou essa árvore tão rápido? E ele disse assim, não, vocês se crerem, farão coisas muito maiores. Mas quando a gente chega ali em Atos, não tem nenhum assunto sobre queimar a figueira. Tem o quê?
sobre levantar pessoas. Tem sobre o quê? Sobre ser maduro. Sobre então levar para os outros, dar continuidade naquilo que o Senhor ensinou. Por que nós não damos respostas? Eu e você somos respostas. A vida cristã, querida, querido, ela é como uma árvore frondosa que tem folhas para poder trazer frescor na caminhada de alguns que já estão cansados e que tem frutos para nutrir a vida dos que necessitam. Então eu e você, nós somos essas pessoas que está pronta a dar respostas. Houve o tempo em que nós éramos como aqueles pintinhos que ficavam só no ninho, esperando com a boquinha aberta a mãe vir colocar a comidinha. Hoje, eu e você somos homens e mulheres de Deus que temos recebido grande porção da parte do Senhor, que temos um outro entendimento sobre isso. E que de uma forma disposta, que de uma forma amorosa, nós queremos agora estender essa mesa a outros irmãos. E quais são os fatores hoje que nos impedem de sermos essas respostas? Você pode parar para analisar agora comigo quais são os fatores na sua vida que não deixam você fluir livremente dentro do propósito do Senhor. Você consegue discernir isso? Porque se você não consegue, esse é o melhor convite que eu poderia te fazer, né? Te ajudar a discernir isso, te ajudar a entender. Medite, ore e fale: Senhor, por que eu sinto que eu não estou dando os frutos que eu preciso dar? Porque nessa árvore não faltava nada. Você tem recebido do Senhor toda a provisão, né? Você tem recebido do Senhor tudo o que você precisa. O Senhor é conosco, não é verdade, minha irmã, meu irmão? Todos os dias, em cada uma das nossas questões. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, as nossas situações emocionais, o fato de às vezes nós nos ligarmos muito às pessoas, o fato de nós esperarmos muito, o fato de termos um passado que às vezes nos trouxe muitas decepções, coisas dessa natureza, amarram, nos prendem. Terrível coisa nós fazemos com a nossa vida quando nós olhamos tanto para as pessoas à nossa volta, que nós fixamos os nossos pés nos erros delas. Ou nós nos agarramos tanto ao nosso passado, que a gente simplesmente não consegue ter esperança no amanhã. Terrível coisa nós fazemos com todo o sacrifício do Senhor na cruz pela humanidade, quando nós consideramos as coisas que as pessoas falam a nosso respeito, muito mais do que nós consideramos o que o Senhor fala. Queridos e queridas, já caminhando aqui para o fim dessa mensagem, eu quero compartilhar com você 3 coisas que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu olhei para aquela árvore, fiquei imaginando ela aqui na minha mente sem fruto. E quando eu olho para mim e para você, né, e eu busco no Senhor respostas sobre como nós podemos florescer e frutificar para não corrermos o risco de não cumprirmos com o nosso chamado, né, para não corrermos o risco de dar lugar à morte, né, de dar lugar ao desânimo, de dar lugar ao cansaço excessivo, à depressão, de dar lugar a tudo aquilo que nos mata. Quando eu estava meditando nisso, o Senhor me falou sobre a raiz, sobre os nutrientes e sobre o tempo. E isso eu acho que vai servir de apoio e de auxílio para que você compreenda como ser um cristão que dá respostas. Como ser um homem espiritual que não tem medo de ser resposta onde está plantado, por pior que seja o ambiente. Como ser uma mulher que consegue lidar com as suas emoções. Será que tem como, Paulo? Tem como. Eu tenho que lidar com as minhas emoções? Isso é possível. Ainda que muitas vezes eu não encontre tudo pronto, ainda que muitas vezes eu não tenho todas as respostas, ainda que muitas vezes eu me pego sozinha para algumas situações tão desafiadoras, e tem como.
A raiz, ela fala da sua conexão com o Pai, do seu entendimento da onde você veio. Então, se você quer frutificar, se você quer ser alguém frutífero, alguém que compartilha do fruto do Espírito com as pessoas, se você quer ser bênção onde o Senhor te plantou, florescer neste lugar, preste atenção. Será que isso tem dia na sua vida? Você tem a mentalidade de filho de Deus e sabe de onde você veio? Você tem noção da onde a sua raiz ela vem? Você sabe, minha querida, meu querido, que lugar é esse que você está plantado? Como diz um grande pastor, somos todos uma árvore, né, com uma mesma raiz. Crescemos como galhos, cada um sendo um galho que cresce para um lado. Mas fazemos parte de uma árvore, de uma só raiz. Então, você precisa entender isso para que você, sabendo de onde veio e conhecendo a força, né, o poder dessa raiz, você possa então receber a segunda parte, que são os nutrientes. Os nutrientes que uma árvore precisa para poder frutificar, ela aponta para a nossa vida espiritual. Uma vida de oração, uma vida de ouvir o Senhor, uma vida que medita na palavra, sabe, que passa tempo com o Senhor, uma vida que se entrega a essas práticas, essas disciplinas espirituais. Não é sábio da nossa parte querer transmitir para o outro algo que nós não recebemos do Senhor. Como que a gente dá o que a gente não tem? Inclusive, esse é um forte problema nas relações. Eu que gosto muito de falar sobre esse assunto com as pessoas, falo todos os dias com alguém. Como que a gente entrega algo que a gente não tem? E muitas vezes a gente culpa alguém porque a gente não teve, né? Mas nós temos no Senhor todas as coisas que nós precisamos. E a Bíblia diz que tudo, né, o Senhor proveu para nós de antemão. Então, os nutrientes falam daquilo que o Senhor ele transmite para você, para o seu espírito. E um espírito que é fortalecido, ele domina a alma. E ele nutre a alma. Ele nutre o físico. E ele não deixa alguém padecendo. Então você às vezes pode estar padecendo, mesmo sendo uma mulher de Deus. Você pode estar padecendo, mesmo sendo um homem de Deus. Porque você não consegue parar para fazer aquilo que é primeiro na nossa vida, que é receber do Senhor. Então, se você quer frutificar, você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Sim, e isso é urgente. Isso é vida ou morte. Porque se ele é primeiro na sua vida, você não vai estar cheio de situações e circunstâncias onde você precisa da ajuda dele para resolver o problema lá no final. Porque ele é primeiro, ele te guia através de uma vida espiritual. Então você precisa orar, você precisa jejuar. E eu vou te dizer mais, os maiores pregadores, os maiores nomes e as maiores ministrações que impactaram as pessoas nas últimas décadas, elas falavam sobre práticas espirituais, sobre jejum, sobre oração, sobre o poder de você conhecer a palavra de Deus e profetizá-la, e usá-la, e colocar a sua língua para poder ficar de comum acordo com o que Deus já liberou, com a verdade, tá? Já que você consegue dizer um amém, aí é onde você está. E a terceira parte é o tempo. Para uma árvore dar frutos, é no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus. E às vezes a gente quer fazer as coisas fora do tempo. Que enfadonho é quando a gente tenta fazer as coisas acontecerem com as nossas mãos. Hoje eu sou uma mulher livre dessa expectativa, mas eu já sofri tanto com essa ansiedade de querer algumas coisas assim, prontas. Ah, meu Deus, eu teria tantos testemunhos para te dar na igreja, no meu ciclo familiar. Como eu já ansiei por algumas coisas, meu Deus, assim, sabe quando você é disposta a pagar o preço que você tiver que pagar? Isso é falta de entender a estação que está, que as pessoas estão. Quando a gente tem as outras duas anteriores, as outras etapas anteriores da raiz, da mentalidade de filho,
Quando a gente tem uma vida com Deus, práticas espirituais, essa terceira aqui, ela é automática. Porque a gente passa a ter discernimento. A gente passa a ouvir de Deus. Amém? E eu quero te dizer, você precisa entender o tempo que você está. É tempo de receber do Senhor, de se alimentar e se fortalecer? Ou você já tem um entendimento que você é a resposta do Senhor no ciclo que você vive? Você pode então se disponibilizar para que o Senhor te use. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus e você não precisa de grandes coisas para se posicionar. Você não precisa que tudo esteja melhor para você poder fazer alguma coisa. Ah, quando eu mudar de igreja, quando eu sair deste lugar, porque as pessoas aqui é assim. Ah, quando eu mudar desta casa, porque aqui é assim. Ah, quando eu tiver um carro para chegar na igreja mais cedo. Ah, quando os meus filhos crescerem, então eu vou poder ajudar. Nossa, gente, quantas desculpas sem valor nós damos para nós mesmas. Para nós, porque isso é para nossa alma. É para falar, ó, Paula, você tem razão, você realmente não tem condições agora de responder às pessoas. Você realmente não tem condições agora de abençoar as pessoas. O propósito principal quando o Senhor nos envia é você abençoar, é você ser uma bênção. Primeiro o Senhor fez isso com Abraão, não é verdade? Primeiro o Senhor disse isso para ele, você é uma bênção. Seja uma bênção, se tu uma bênção. Então ele colocou isso implantado dentro do coração dele. Batizou ele com essa verdade e depois falou assim, vai. Vai, o caminho não importa, o lugar eu vou te mostrar, mas o seu entendimento já está pronto. E quando o nosso entendimento está pronto, está formado, como não somos mais meninos, quando somos pessoas maduras, querido, não importa o tempo, não importa o lugar, nós somos bênção. Frutificamos, não temos expectativa nas pessoas, mas entendemos que estamos ali para ser a parte que falta. Você está pronto para ser a parte que falta? Vai continuar dando desculpas? Que o Senhor Jesus fortaleça o seu coração com essa palavra. Que você se posicione. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha recebido muito aqui dessa mesa, né, que o Senhor preparou aqui para nós. Eu espero que você tenha recebido muito do Senhor, que esse meu celular hoje dando problema, olha. Mas isso é coisa pouca, isso é de menos. Eu tô falando com vocês aqui, tentando regular a luz. Mas o que eu espero é que o Senhor Jesus fale com você e coloque você posicionado como homem de Deus ou como mulher de Deus para poder ser o porta-voz dele neste lugar. Então seja forte e corajoso, não temas e siga adiante, porque Deus é contigo, amém? Deus te abençoe muito.